Memórias do Gigante deste sábado, pessoal, não é um tema exatamente agradável, é um tema pesado, mas é um tema importante, um tema fundamental para que a gente não esqueça o que aconteceu com o Inter e por que o Inter ainda está nessa atual situação de problemas financeiros, tudo o que houve com rebaixamento, enfim. É um programa de porquês, né? E um programa também que vai projetar o futuro das investigações do Ministério Público. Nosso convidado, desta vez, é o promotor de justiça, Dr. Flávio Duarte, o homem que comandou com a sua equipe a Operação Rebote do Ministério Público Estadual, justamente em cima das contas da gestão 2015-2016 do Internacional. Fez várias denúncias, denunciou diversas pessoas numa operação, numa investigação que já dura entre 3 e 4 anos. Estamos indo para 4 anos de investigação. Imaginem só o tamanho dessa investigação do Ministério Público, o serviço importante que eles estão prestando até hoje. Além da Operação Rebote, que foi a operação que denunciou a direção do Inter, também vamos falar sobre a operação que está em vigor neste momento, que é a Operação Prorrogação. E aqui o doutor Duarte traz novidades para nós de como está esta operação, essa investigação que segue, além da gestão do Inter 2015-2016, com empresários, com agências de turismo, envolvendo também federações esportivas. É um assunto muito amplo, um tema muito amplo e de fundamental importância. Como eu disse, não é um tema agradável como em outros Memórias do Gigante, quando a gente recontou muito da história do Inter, porém é um tema também que faz parte da história do Inter, infelizmente, e um tema fundamental para que a gente nunca esqueça o que aconteceu. Então, com vocês, Dr. Flávio Duarte, a Operação Rebote e a Operação Prorrogação e suas novidades. Hoje no Memórias do Gigante, uma entrevista dura, né? Perto das que a gente tem normalmente no programa, que são fatos históricos, mas geralmente boas memórias, né? Hoje, uma memória mais difícil, né, para todo torcedor colorado, mas uma memória fundamental para a sociedade gaúcha. Estou aqui com o promotor de justiça, o Dr. Flávio Duarte, responsável pela investigação, primeiramente da primeira fase, né, da gestão 2015-2016 do Inter, a Operação Rebote, e depois a Operação Prorrogação, que é o que segue até agora, né? O doutor Duarte segue com a sua equipe investigando, e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho do que já foi feito e do que ainda vem pela frente. Doutor, obrigado pela presença aqui, muito obrigado pelo seu trabalho também junto à sociedade gaúcha, e gostaria de saber com o senhor, primeiramente, o que levou até agora, no seu entender, a investigação e o que vem pela frente ainda. A gente pode ter surpresas mais desagradáveis ainda, doutor? Muito obrigado pela presença. Imagina, Leandro, eu que agradeço pelo contato, né, pela possibilidade de poder esclarecer um pouco mais a torcida colorada e também a sociedade dos rumos da investigação, o que já foi feito e o que ainda pode ser feito. Bom, o que nós temos, tá, basicamente, o que é notório, né, é que depois da eleição do Marcelo como presidente, né, houve uma movimentação, Marcelo Medeiros como presidente, houve uma movimentação do Conselho, de integrantes do Conselho, em relação ao que ocorrera na gestão anterior, né, do Esporte Clube Internacional. Comunicaram o Ministério Público, né, e a partir dali nós começamos a investigar, e a comunicação na época ela era muito restrita à situação das obras, né? Muito se falava das obras, né, de um valor muito alto, expressivo, que teria sido gasto na administração 2015-2016 pelo Inter, em relação às obras essas que não se viam na realidade, não se viam na prática. E, de fato, né, era algo que, para qualquer pessoa que acompanhasse minimamente isso, chamava atenção, porque o Beira-Rio foi preparado e ficou supostamente pronto para a Copa do Mundo em 2014. 2 anos depois, não teriam assim tantas obras, né, que poderiam ser feitas, ou pelo menos nesse patamar todo, né, de 10 milhões, até um pouco mais do que isso. Então isso já chamava atenção. Isso foi comunicado no Ministério Público, eu fui designado para trabalhar nesse caso. Eu tenho uma experiência maior em crimes contra a administração pública, corrupção, peculato, principalmente lavagem de dinheiro decorrente desses crimes, e tentei utilizar o know-how que a minha promotoria tinha na apuração desses crimes
nessa investigação relacionada ao Inter. Tá? Era um pouco difícil, porque quando a gente recebe uma investigação em que essa investigação, no momento que ela é passada para o Ministério Público, ela é noticiada, os investigados já sabiam da investigação desde o início. Só que a gente conseguiu estender a investigação não só para as obras. Ela começou com as obras, mas como ela era fundamentada basicamente em adiantamentos que eram retirados do Inter, depois, se tu desejares, a gente pode especificar um pouco mais isso, tá? E esses adiantamentos não diziam respeito só às obras, à parte patrimonial do clube, diziam respeito também ao futebol. E puxando a linha disso tudo, veio a parte do jurídico do Inter também, né? E depois, mais recentemente, a questão das agências de viagens, né? Então, na época, nós, numa primeira fase da investigação, nós inicialmente cumprimos buscas, né, domiciliares em uma série de pessoas, de empresas, né, nas residências de dirigentes, em empresas de dirigentes do clube da época. Logo depois dessas buscas, e antes disso, paralelamente a isso, foram feitas quebras de sigilo bancário e fiscal de uma série de pessoas, de uma série de empresas, e isso redundou, no primeiro momento, no oferecimento de 2 denúncias, né? Uma delas relacionada às obras, basicamente a questão patrimonial e financeira do clube, em que foram denunciadas 8 pessoas, né? Ali tem estelionato, tem lavagem de dinheiro, tem organização criminosa. Depois, e ao mesmo tempo, também a parte do futebol, que dizia respeito a algumas negociações de renovação de contrato, ou de aquisição de vínculos de jogadores, em que também teria ocorrido desvio de valores, né, para alguns dirigentes, né, e empresários, uma combinação entre eles, também com lavagem de dinheiro, né. Num terceiro momento, e daí foram denunciadas 6 pessoas nessas da parte do futebol. Num terceiro momento, como desdobramento ainda da Operação Rebote, né, o núcleo jurídico do clube, né, também foi denunciado, e ali foram 7 pessoas, e ali os crimes foram um pouco mais graves, porque além do estelionato, teve obstrução à investigação relacionada à organização criminosa, teve lavagem de dinheiro, foram crimes um pouco mais graves. E mais recentemente, né, porque o que a gente percebeu? Né, eu estou abreviando aqui, depois a gente detalha se tu quiseres, tá? O que a gente percebeu? Que a mesma forma de agir dos dirigentes em relação às supostas obras, em que as notas fiscais eram, quando elas eram fraudulentas, elas faziam menção eram muito genéricas, elas não diziam onde é que a obra tinha sido feita, elas não diziam qual era o material utilizado, eram muito genéricas e muito pouco específicas e explícitas. Isso se repetia em relação a serviços de turismo, né? Quando a nota dizia respeito a um serviço efetivamente prestado, vinha direitinho ali, relativa à viagem do Esporte Clube Internacional a tal local, a despesas Y, X, Z, e paralelamente existiam outras notas muito genéricas, e a partir da análise dessas notas se constatou uma triangulação entre agências de turismo que indicou que vários valores que seriam destinados ou foram apontados nas finanças do clube como se destinados a agências de turismo, foram, na verdade, destinados a dirigentes e a familiares desses dirigentes em serviços turísticos, em um veículo. Então, basicamente, foram denunciadas já 28 pessoas, algumas se repetem, em 4 denúncias. Nessa mesma investigação, ainda tem alguma situação relacionada à parte administrativa do clube, aos sindiclubes, que pode ainda ter algum desfecho, né, com oferecimento de denúncia ou não. E a partir dessa mesma investigação do Inter, também se chegou uma investigação envolvendo o Sindicato dos Atletas, né, na Operação Sindicasta, né, que também já foi deflagrada pelo Ministério Público, ainda sem denúncia, está em fase de análise de dados bancários, que também é um desdobramento. Então seriam aí 4 denúncias oferecidas e pelo menos 2 outras investigações em aberto relacionadas direto ou indiretamente ao futebol. E outras situações, outras 2, envolvendo um dirigente do clube
por situações paralelas em que, ao mesmo tempo em que ele estava como dirigente do Inter, ele desempenhava outras funções na vida privada dele, e nessas outras funções ele teria praticado também alguns crimes. Doutor, claro que o senhor mesmo lembrou que o senhor enfim, especializado na questão de fraudes públicas, né, com dinheiro público, enfim. Na primeira etapa da investigação, na Operação Rebote, talvez os nomes mais em evidência que foram denunciados, né, foram o ex-presidente Vitório Pífero, o ex-vice de Finanças, e que acumulou futebol também em certo período, Pedro Afatato, e o vice de futebol, Carlos Pellegrini, né, entre outras pessoas, evidentemente. Mas eu lhe pergunto, se eu não me engano, 13 milhões de reais em desvios na Rebote, né, algo assim, 12,8 ou 13 milhões. Dentro da sua experiência toda de investigação no Ministério Público, teve algo que mais lhe chocou nisso tudo, no primeiro momento? Não é que tenha chocado, né? Porque confesso que já vi muita coisa no tempo em que trabalho nessa área. O que se via basicamente era o seguinte, tá? Era um terreno, o futebol, o esporte de um modo geral, é um terreno ainda inexplorado por investigações. É uma terra meio de ninguém, ou era pelo menos uma terra de ninguém, em que se imaginava que tudo poderia ser feito e não seria constatado, até porque existia mesmo um vácuo, né, de fiscalização, porque de fato é uma entidade privada, mas cujo interesse vai muito além do privado, porque envolve uma série de coisas, envolve um número indeterminado de pessoas, uma coletividade que é atingida por esses fatos indiretamente, né? Tem os sócios, enfim, é muito difícil até medir isso, tá? Mas o que se viu era isso, assim, eram pessoas, assim, e não se sabe se começou em 2015 ou 2016, o que é importante é que foram noticiados esses fatos desse período, que talvez imaginassem que isso jamais poderia ser apurado, né? Que ia continuar, ia se perpetuar essa zona alheia a qualquer tipo de fiscalização. E o que se viu foi justamente o contrário. Teve ali, na época, o conselho fiscal do clube, né, tinha o Dr. Geraldo da Camino, que é do MP de Contas, né, havia outras pessoas conceituadas e interessadas nessa questão econômica e financeira no clube, que puderam avaliar as contas, puderam de antemão já perceber que alguma coisa estava errada ali. Houve auditoria, mais de uma auditoria, que também já apontou algumas irregularidades que já indicando, inclusive, que poderiam ter crimes ali. E o Ministério Público só fez o desdobramento criminal, aprofundou, né, foi até muito além do que se imaginava naquela notícia inicial, né, mas talvez justamente conseguiu ir além, porque muitos dos personagens dessa investigação talvez tenham relaxado, né, talvez não imaginassem que pudessem um dia ser flagrados, né, e que isso pudesse ser apurado da forma como foi, né? Talvez essa seja a explicação, né? Dentro disso tem uma pergunta para o senhor, eu acho que é uma pergunta que assalta até hoje todo o torcedor colorado e a sociedade como um todo. Muitas vezes no futebol, e o futebol também se presta muito, daqui a pouco, a questões políticas, eu digo política partidária mesmo, né? A gente sabe N exemplos de dirigentes que foram eleitos, deputados, né, vereadores, enfim, que alcançaram cargos públicos através do futebol. Eu quero lhe perguntar o seguinte: o Ministério Público tem que ser provocado sempre para, né, passar a investigar o que aconteceu. O senhor acha hoje, já passados aí, enfim, são 3 anos de investigação, se não me engano, doutor, o senhor me corrige, por gentileza? Por aí, um pouco mais até. Um pouquinho mais. O senhor acha que se o Inter não tivesse sido rebaixado, essa investigação teria sido provocada também ou não? É um pouco difícil avaliar isso, né? Eu não conheço internamente o clube, mas assim, o que aconteceu no Inter é o que acontece fora do futebol e fora do esporte. Normalmente os noticiantes são ou pessoas que eram do mesmo esquema criminoso e foram alijados disso, ou é uma ex-mulher, um ex-marido que também, de certa forma, foi afastado daquele esquema, é quem sucede o outro e percebe os erros. Muitas vezes o sucessor
quer continuar com as mesmas práticas e acaba não noticiando, né? O que aconteceu nesse caso é o reflexo do que acontece na vida fora do esporte, né? Houve uma conjunção de coisas, assim, de pessoas estarem nos lugares certos, talvez, né? De circunstâncias também que normalmente não ocorreriam, também terem ocorrido, né? E talvez também, por isso é difícil responder essa pergunta, talvez os fatos de 2015, 2016 tenham sido tão escancarados, né, que não houve outra solução mesmo, né, do que noticiar o Ministério Público. Talvez mais escancarados do que em outras ocasiões, em outras épocas. Fica muito difícil fazer uma afirmação nessa do se o Inter não tivesse sido rebaixado, né? Mas é normalmente na desgraça que as coisas também são noticiadas, né? Às vezes é preciso um mal maior para que o bem possa prevalecer de novo, né, doutor? Doutor, agora, o que, dentro do que o senhor pode falar, o que a gente pode esperar ainda da Operação Prorrogação? Mais fatos chocantes, enfim, ou um pouco de surpresas? O que pode esperar dentro do que o senhor possa falar aí da investigação que prossegue? Bom, Leandro, eu acho assim que o pior já passou, né? O que nós temos agora são resquícios, né? São situações que talvez nem venham a ser denunciadas, né? E tudo isso em razão de um fato que é o que dificulta qualquer investigação histórica, né? O que a gente teve aqui é que os fatos foram noticiados um pouquinho depois, até bem depois do que eles foram praticados. É muito difícil uma investigação histórica. A gente tem que ir para trás e fazer uma reconstrução de fatos. Tá? É muito mais fácil uma investigação quando o Ministério Público, a polícia, eles são noticiados enquanto os fatos estão ocorrendo. Porque daí é possível, por exemplo, constatar um flagrante, por exemplo, e daí fica muito mais fácil a prova de um determinado crime. Esse apanhado histórico é muito mais difícil, e isso só foi possível, né, porque os fatos, como eu disse antes, deixaram muitos rastros, muitos deles deixaram muitos rastros. A questão das obras, por exemplo, nós fizemos apanhados por satélite, né, determinado local que teria obra, nós botamos imagens de satélite antes da suposta obra, como depois da suposta obra, e não se constatou alteração alguma nesses locais. Né? Não, nesse caso foi fácil. A questão do fluxo financeiro entre as pessoas envolvidas também. Quem vê a denúncia parece que foi fácil, mas nós conseguimos seguir o caminho, né, e conseguimos chegar a essas constatações que justificaram pelo menos o oferecimento de denúncia contra essas pessoas, né? O senhor, enfim, claro, o senhor que o senhor coloca também é muito da certeza da impunidade, né, de que esperasse que nada fosse acontecer, né? É fato que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, na figura do senhor, também de seus colegas, fez história, né, com essa investigação. Tanto que depois vem a do Cruzeiro em seguida também, talvez mais grave ainda que a do Inter, né, doutor? O senhor acha que os clubes como um todo, os dirigentes como um todo, após esses fatos, ficarão, num geral, mais, digamos, puxa, não quero usar uma palavra incorreta, mas terão mais cuidado com a administração dos seus clubes a partir de agora, a partir dessa investigação da Operação Rebote, por exemplo? Olha, Leandro, a gente, quando faz uma investigação, nesse patamar de investigação que a minha promotoria costuma fazer, a gente tem, talvez seja uma ideia inocente, né, mas nós temos a ideia de que nossas investigações têm um caráter educativo. Tá? É importante que, pelo menos aquela ideia de que era uma terra de ninguém, provavelmente essa se dissipou, não existe mais. Né? Vão tomar mais cuidados. Quem tem que fazer? Porque, na verdade, qualquer atividade delituosa é uma medição de risco que a pessoa toma. Assim como qualquer... Se eu vou investir um valor num fundo de investimento, por exemplo, eu analiso os riscos, eu sei que se eu colocar o dinheiro lá, ele pode render mais, mas ao mesmo tempo eu sei também que eu posso perder mais. E no crime é a mesma coisa. Antigamente eles avaliavam, olha, vamos fazer isso ou não? Se optavam por fazer, porque provavelmente uma das coisas que eles constavam na balança, que eles avaliavam, é a provável impunidade. Talvez essa medição, essa análise deles, hoje já pese um pouco mais a possibilidade de que os fatos possam ser apurados. Normalmente,
esse caráter educativo dura um certo tempo, né? O que se percebe é que com o decorrer do tempo e com a ausência de uma punição efetiva, que seria uma condenação, por exemplo, tá? O que se vê é que simplesmente eles aprimoram a forma de fazer. Eles não deixam de fazer. Talvez eles pensem melhor, né? Mas não deixam de fazer e só aprimoram a forma de fazer. E, de fato, eu acho que teve um caráter educativo e houve uma repercussão nacional, porque mais de um Ministério Público solicitou informações de como a gente conseguiu apurar, né? Mais de um clube me procurou também em como noticiar isso para o Ministério Público da sua cidade, né? Alguns fatos foram noticiados, até onde eu sei, ou seja, talvez seja um início, assim, talvez muito embrionário, mas pelo menos o início de apurações nesse âmbito esportivo, né, em que há muitos problemas em federações, também não são só em clubes, há em federações, há em sindicatos, então isso é muito... E como eu disse antes, o esporte, o futebol não está alheio à sociedade. Se toda a sociedade tem uma série de problemas, né, corrupção aos montes, uma série de situações de desvios de valores, não vai ser no futebol que isso não vai acontecer, né? Doutor, eu queria perguntar, na operação Rebote, a gente tem o levantamento ali de a constatação de 13 milhões de reais de desvio do clube, né? O senhor acha que no global, assim, no todo, ao final das contas, tem ideia de quanto foi tirado do clube, em valores mesmo, em dinheiro? É muito difícil avaliar isso, né? Porque o que foi constatado ali, principalmente na primeira denúncia, essa das obras e finanças, era a questão dos adiantamentos, né? E nós conseguimos traçar um paralelo, que eram referentes às obras, e nós conseguimos traçar um paralelo, que era muito evidente, na questão das agências de viagens, que daí eu não me recordo do valor, talvez 2 milhões ou algo parecido, mas isso pode ter sido replicado em outras áreas, né? Foram aventadas outras situações em que, por uma questão ou outra, e esse problema de ser algo muito de anos anteriores, não conseguimos aprofundar, mas em outras áreas também foram apontadas situações que não foram comprovadas, pelo menos nessa magnitude, ou pelo menos a ponto de oferecer denúncia ou estender a investigação um pouco mais. Uma curiosidade que eu tenho, doutor, o senhor falou no início, enfim, a questão de, né, que esse tipo de crime é denunciado por uma pessoa que saiu do esquema, ou um ex-companheiro, uma ex-mulher, um ex-marido, enfim. Nesse caso, os senhores conseguiram iniciar a puxar o fio por onde? Quando veio a informação inicial, ela já veio com um relato muito breve assim, sobre os adiantamentos e alguns apontamentos das auditorias, que já foram feitos, que apontavam algumas incongruências nas notas fiscais, né? E, de fato, assim, já apontava assim, a possibilidade de irregularidade ou mesmo de crime bem provável, alta probabilidade, se não me engano, era esse o termo. E daí, o que nós fizemos? Nós contextualizamos aquilo dentro do clube, né? Conseguimos demonstrar que aquela prática ali dos adiantamentos, ela se estendia a outras áreas do clube, que poderia, assim como nós aprofundamos, evidentemente, a questão, por exemplo, das empresas. Tinha uma empresa de Torres, por exemplo, que a sede era num apartamento, né? Em que as notas fiscais eram manuais, foram emitidas de forma manual, sequencialmente, às vezes havia uma incongruência, a data, uma nota posterior dizia respeito a uma despesa anterior, né? As notas eram manuais e, na época, a prefeitura de Torres não era mais permitidas as notas manuais, e sim eletrônicas. Enfim, uma série de indicativos relacionados a essa empresa. Aquelas empresas de Viamão não tinha a mínima estrutura para realizar aquelas obras. Ou seja, nós aprofundamos a questão das obras, mas conseguimos estender também para as outras áreas. E isso, assim, quando a gente consegue analisar, e pela experiência que nós temos na questão financeira de crimes contra a administração pública, o script é mais ou menos o mesmo, né? Os passos que as pessoas tomam, né? Porque assim, uma coisa que a gente tem que pensar que é o seguinte: quem pratica um desvio, né, seja no âmbito público ou privado, ele já tem em mente alguma forma, alguma estratégia, alguma forma de
num primeiro momento, aquele valor desviado não ser relacionado a ele, né? E esse script acontece numa prefeitura, acontece numa empresa pública, ou acontece num clube também. Então, assim, o script era mais ou menos o mesmo. Então, aproveitando essa experiência que nós tínhamos, e muita análise, por isso que demorou bastante, porque quando a gente faz uma análise bancária em relação a uma pessoa, a gente descobre que essa pessoa passou por um terceiro, a gente tem que parar tudo, entrar com as mesmas medidas em relação a esse terceiro, que passa por um quarto, então isso vai indo numa escadinha até que a gente chega num local, determinado local, e consegue desvendar exatamente qual foi a estrutura que eles utilizaram, as pessoas que foram envolvidas nisso, né, e a dinâmica toda dos fatos, foi o que aconteceu. Apesar do descuido, né, como o senhor falou, foi um sistema muito bem montado, me parece, né? E aí eu lhe pergunto, o atual mandato do atual presidente do Inter hoje, Alessandro Barcelos, é de 3 anos, né? Mudou de 2 para 3 anos. Caso a gestão 2015-16 tivesse um terceiro ano, 2017, o senhor acha que o clube poderia ter ido à falência caso esses procedimentos seguissem por mais um ano? Não tenho condições de dizer isso. Assim, o que me chamou a atenção não foi nem isso, foi a questão, aquela discussão anterior, porque assim, muito antes de ser promotor, eu sou uma pessoa que acompanha muito futebol, acompanha muito esporte. Então, assim, eu acompanho tudo, independentemente de clube e tal, acompanho mesmo, assim, bastante coisa. Mas se aquele projeto anterior da reformulação do estádio não tivesse sido da forma como foi, tivesse sido de uma das formas que foi aventada, ali sim, ali eu não sei se por conta própria, né? Fazer por conta própria. Eu não sei se levaria à falência, mas o prejuízo seria multiplicado assim por muitas vezes, né? Porque assim, eu consigo, pelo menos fazendo um exercício aqui, transportando a estrutura que foi montada, né, para obras tidas como pequenas, tá? Uhum. Se transportasse aquilo ali para a construção de um estádio inteiro, da forma como seria, provavelmente, se utilizada a mesma prática, levaria o clube a um prejuízo muito grande, né? Bom, a gente tem, o senhor é um homem, um esportista também, a gente tem o exemplo do Cruzeiro, né, doutor, que até hoje está na Série B e não vai subir esse ano também, vai seguir algum tempo na Série B. O que se diz também, daqui a pouco, que o Cruzeiro, por exemplo, devido a uma má gestão, possa até mesmo no futuro vir a trocar de nome, né, de nome social, para poder levar o atual Cruzeiro definitivamente à falência e criar uma nova associação, né? Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte, claro, o MP não julga, o MP levanta os fatos, apresenta, oferece denúncia, né? Mas na prática, pelo que o senhor conhece, pelos seus anos de promotoria, inclusive, o que o senhor acha que pode acontecer com os denunciados no futuro? Assim, é muito difícil, tá? Porque assim, uma situação até do que tu falaste ali. Eu não quero bancar o hipotético o senhor também, eu sei que é difícil dizer, mas é que a gente fica curioso, né, doutor? Mas antes disso, né, a gente tem só que diferenciar bem a má gestão da gestão que pode ser uma gestão com crime junto, né? Má gestão, eu acho, até pela estrutura dos clubes e que os diretores, pelo menos os eleitos, não têm uma formação, não há necessidade de uma formação relacionada a finanças, administração. Pode acontecer uma má gestão e não ter nada de crime envolvido, tá? Mas também, muitas vezes, a má gestão pode estar atrelada a práticas criminosas, tá? Em relação a essa tentativa de prever o que pode acontecer, assim, o Ministério Público, quando oferece uma denúncia, oferece baseado em uma série de constatações e de provas que, no entendimento do Ministério Público, seriam suficientes uma condenação, porque senão nem denunciaria, tá? Mas, assim, o processo, algumas coisas acontecem durante o processo que alteram um pouco o rumo das coisas. Então, e isso dificulta qualquer previsão, até porque não se sabe quando isso vai ser julgado, que são muitos réus, são muitos fatos, isso vai demorar um pouquinho, isso não se sabe exatamente o desfecho. Mas, assim, algumas situações ali são muito objetivas, né? A questão das obras, que elas não ocorreram, me parece bem claro, né? Os próprios empresários admitiram que não fizeram as obras. Na questão das agências de viagens, é claro também o caminho que os valores tomaram e a destinação que eles tiveram também. Então, assim, a gente se surpreende. Às vezes a gente acha que a prova não é tão robusta
e resulta numa condenação efetiva, mas muitas vezes também acontece nós acharmos que a prova está redondinha, está muito bem fundamentado, e por alguma coisa que acontece, acabam sendo absolvidos. É muito difícil fazer essa avaliação. Doutor, a operação prorrogação, a tendência, pelo que o senhor imagina, vai até quando? Também é difícil, porque assim, tudo, quando depende de dados bancários, né, muitas vezes do primeiro contato que nós temos com uma investigação que necessita que se avance na questão bancária das pessoas, até uma análise final, eu não me lembro de ter feito alguma que tenha durado menos de 6 meses, do começo ao fim, em relação a uma pessoa. Se é constatado a presença de uma terceira pessoa, são mais 6 meses. E daí vai, né? Porque os bancos demoram muito para dar essas informações. O que eu ia lhe perguntar, doutor, bom, primeiro lhe agradecer imensamente pelo trabalho da promotoria, o seu trabalho, o trabalho dos seus colegas também, porque eu acho que, enfim, a sociedade gaúcha ganha com isso, né, com essas investigações, e foi além de ter sido um marco histórico, né, essa investigação, e que prossegue. Talvez a gente feche aí 5, 6 anos no total dessa investigação, né, o senhor falou que são mais de 3 já investigando, então eu queria lhe agradecer pela presença aqui no programa, é um assunto que me encanta demais pelo trabalho que vocês fizeram de investigação, e por gentileza, suas considerações finais, por favor, doutor, já agradecendo uma vez mais o trabalho de vocês, doutor Flávio. Bom, mais uma vez, Leandro, eu que agradeço, né? Eu acho que é a primeira vez em que eu falo sobre o assunto, já falei alguma coisa, talvez em jornais, mas diretamente sobre o assunto foi a primeira vez, né? E acho que o papel do Ministério Público, além de investigar, né, na medida do possível, sem expor as pessoas, é também esclarecer a sociedade daquilo que faz. Porque muitas coisas que nós fazemos não são noticiadas por uma série de motivos, e por isso que é importante que, quando são noticiadas, sejam noticiadas de uma forma mais clara, com um pouquinho mais de tempo, como nós tivemos aqui. Então, eu também agradeço pelo espaço, né, e fico à disposição. Né? Eu acho que, como eu disse antes, os promotores também prestam um serviço público, e nessa prestação de serviço também está a questão de bem esclarecer as pessoas daquilo que é feito. Doutor, uma vez mais, muito obrigado pelo seu trabalho junto à sociedade e que prossiga a investigação com grande sucesso. Muito obrigado. Obrigado.